Iniciaremos agora, então, o nosso primeiro módulo, aonde nós passaremos a tratar da anatomia da viola caipira, conhecer um pouco desse instrumento que está na nossa mão. Trataremos também a falar um pouco de posturas, de dicas aonde você que quer aprender a tocar a viola, onde você que começará a ter o seu primeiro contato com a viola caipira, terá a grande oportunidade de saber qual é o instrumento que está na minha mão, como que esse instrumento é formado, quais são as dicas técnicas, as dicas posturais, as dicas de posicionamento aonde eu consiga desempenhar melhor e aprender a tocar de uma forma mais fácil a viola caipira. Iniciamos então pela mão da viola caipira. Então, o que quer dizer a mão da viola caipira? O que é a mão da viola caipira? Inicialmente, então, podemos dizer que a mão da viola caipira, ela é a assinatura da viola caipira. Ela é a assinatura do luthier, do artesão que fabricou a viola. Todos os luthiers, ele tem como característica, ele tem como assinatura a mão da viola caipira. Cada luthier, ele tem o seu modo de esculpir, o seu modo de desenhar, a sua forma de fazer a mão da sua viola. Aonde você que vai adquirir a sua viola de determinado luthier, de determinado fabricante, a partir do momento que você bate o olho na mão da viola caipira, você consegue identificar, e o luthier que está enxergando uma viola tocando em cima de um palco, uma viola tocando na mão de um professor, uma viola tocando na mão do músico, ele conseguirá identificar que esta viola foi fabricada por mim, esta viola é minha. Então podemos dizer que a mão da viola caipira, ela é a assinatura, ela é a digital do artesão, do luthier que a fabricou. Também na mão da viola caipira existem as tarraxas, aonde a função dessa tarraxa principalmente são a fixação, é aonde as cordas, a partir do momento que ela inicia sua fixação lá no cavalete da viola, ela percorre todo o instrumento, flutuando sobre o instrumento, e quando ela chega na tarraxa, ela é fixada. E a partir desse momento, essas tarraxas têm a possibilidade de você rodar ela tanto em sentido horário como em sentido anti-horário, possibilitando a afinação mais precisa possível do seu instrumento, de forma que o som emitido pela sua viola ele seja o mais fiel e de maior qualidade possível. Então são as tarraxas que vão possibilitar você afinar o seu instrumento naquela tonalidade que seja do seu gosto, que seja dentro do grupo que você toca. É a tarraxa que possibilita a fixação e a afinação do seu instrumento. Continuando pela viola caipira, logo abaixo nós temos a pestana, nós temos o nut, que é esta pecinha branca em sua maioria. Existem algumas que têm uma coloração diferente, sim, mas tradicionalmente falando, essa peça branca, a pestana, ela pode ser ou de osso ou de plástico. Novamente, a partir do momento que a corda ela é fixada, inicia sua fixação lá no cavalete, ela flutua e o único ponto que ela vem a se apoiar novamente em cima de sua viola é na pestana. É através dela que as cordas se acomodam e a partir dali que elas são fixadas nas tarraxas. Continuando agora no braço da viola caipira. Então, o famoso braço da viola caipira, ela tem diversas finalidades. Além de você conseguir posicionar os seus dedos para entoar um acorde, anatomicamente falando, o braço da viola caipira ele é formado pela escala aonde ele inicia lá na pestana e vem até a boca da viola. Dentro de todo esse percurso existem as casas. Primeira casa, segunda casa, terceira casa, até a chegada na boca da viola. E por debaixo dessa escala existe o tensor, que é uma haste de aço, que essa haste ela traz uma resistência, ela traz uma finalidade deixando o braço da viola, evitando possíveis quebras, dando uma maior resistência e não gerando qualquer flexibilidade no braço. E também faz com que, com o passar dos anos, a madeira ela tem vida durante muitos anos. A madeira, até durante décadas, a madeira ela vai secando, a madeira ela vai se acomodando, ela vai trazendo
o som mais limpo da viola com o tempo de secagem na madeira. Mas com isso também a madeira ela tem a possibilidade dela ir se flexionando e entortando positivamente ou entortando negativamente e trazendo diversos pequenos ou até grandes problemas na sua viola, desde pequenos tracejos até trincas em determinadas posições do braço. Então o tensor ele tem também a possibilidade de você conseguir fazer esse ajuste, não de forma tão agressiva, é claro, mas daquelas pequenas movimentadas que o braço da viola dá, aquela pequena entortada, o tensor ele possibilita você virar. Se você olhar dentro da boca da sua viola, exatamente nessa posição, você vai ver que existe um parafuso. Esse parafuso você pode girar no sentido horário ou no sentido anti-horário. Vai fazer com que o braço da sua viola ele reposicione independente do lado que ele esteja virado. Continuando, navegando pela viola caipira, nós chegamos então na boca da viola caipira. Chegamos aqui, a boca da viola caipira, ela é a responsável pela emissão do som da sua viola. Então podemos dizer que a boca da viola caipira, ela é o principal ponto da sua viola, é aonde a sua viola vai entoar o som que dentro da sua caixa é produzido. É a boca da viola caipira que vai fazer com que a sua viola ela fale mais alto, ela fale mais baixo. Esteticamente falando, a boca da viola caipira existe essa peça desenhada em madeira, que é conhecida como roseta. Existem vários tipos, vários estilos, havendo a possibilidade, inclusive, de você pedir para que seja feita uma roseta no seu estilo, do seu gosto. Ou então, no mercado, te disponibiliza essa roseta já pronta. Novamente, em diversos estilos, em diversos desenhos, em diversos tamanhos, possibilitando você personalizar a sua viola caipira, se ela foi feita por um luthier, é claro, que você deixe a sua marca, o seu gosto, a sua característica marcada na parte frontal da sua viola. Continuando no corpo da viola, existe o tampo frontal da sua viola, o fundo da viola, também são duas madeiras de forma plana, aonde faz toda a calibração da espessura da madeira, deixando o som da sua viola mais aguda, deixando o som da sua viola mais grave, deixando a afinação da sua viola para alguns ou muitos até conhecem, mas também várias pessoas desconhecem que, além da afinação do tom da viola, que você escolhe ou uma viola afinada em Mi, ou uma viola afinada em Ré, ou uma viola afinada em Rio abaixo, o instrumento ele também é afinado na sua madeira. Então, assim, através da calibração do tampo, através do leque harmônico que nós trataremos daqui a pouquinho, agora mesmo na anatomia da viola, existe a afinação do seu instrumento. Então, quando o luthier, você que for escolher para que um luthier, um artesão, fabrique a sua viola dentro daquilo que você quer, não se preocupe, claro, isso faz parte esteticamente do seu instrumento. É importante você escolher um instrumento que te agrade quando você olhe, uma madeira mais clara, uma madeira mais escura, uma madeira avermelhada, uma madeira de um tom preto, marrom, isso é bonito. Mas se preocupe sim na qualidade da madeira e principalmente qual é o som que esta madeira vai permitir com que você transmita através do momento que você estiver tocando o seu instrumento. Então, para você que escolher fazer uma viola com um luthier, pergunte para o luthier qual que é a melhor madeira para o seu estilo. O luthier vai te dizer qual é o estilo que você gosta. Você gosta de um som mais grave? Você gosta de um som mais agudo? Você gosta de um braço mais fino da viola? Você gosta de um braço mais espesso, arredondado? O tampo da sua viola, você quer que a sua viola seja mais leve? Você gosta de uma viola um pouquinho mais pesada? E inclusive, e muito importante, qual é a afinação que o seu instrumento, que a sua viola, que a sua madeira vai dar, é o que vai dizer qual vai ser a afinação mais precisa, ideal para o seu instrumento. Então, importante,
a viola, ela também existe uma afinação de sua madeira. Continuando, nós temos a lateral da viola, aonde existe uma variação de espessura, uma viola mais cinturada, uma viola que ela seja maior, que tenha o seu corpo maior, uma viola que ela tenha o seu corpo menor, voltada mais para o ponteio ou por questões de característica, de gosto. Você também há a possibilidade de escolher a viola de acordo com aquilo que você busca. Internamente falando da viola caipira, a viola caipira ela é formada no seu interior por travessas. Se você pegar a sua viola e olhar internamente na boca, vocês vão enxergar as travessas, tanto no seu tampo frontal, como no fundo, que tem a finalidade de garantir a estrutura da sua viola. Então, isso vai evitar com que haja trincas, que numa possível queda da sua viola, ela evite que a madeira se quebre de vez. Pode acontecer trincas, pode acontecer fissuras? Podem. Mas essas travessas que elas existem, tanto no tampo, quanto no fundo, como na lateral da sua viola, essas travessas fazem com que a madeira ela tenha uma maior resistência. Ela evite com que a própria tensão que são dadas nas cordas no momento da sua afinação, evite com que haja um descolamento do tampo, uma trinca no tampo. Isso, essa resistência, essa estrutura, ela é conseguida através das travessas que existem no interior da sua viola. Também dentro da viola, além daquilo que nós comentamos há pouco, da espessura da madeira, a madeira é a que diz o timbre que a viola vai ter, qual que é a afinação do seu instrumento. Um instrumento mais grave, um instrumento mais agudo, como que a sua viola vai falar, como o som que a sua viola vai trazer e aonde isso é traduzido, através do que isso é trazido. Novamente, internamente dentro da viola, existe o famoso leque harmônico. Então, o leque harmônico ele sai a partir da roseta, exatamente dessa travessa posicionada nessa região, existe o famoso leque harmônico. Ele tem esse nome porque ele tem realmente o formato de um leque, aonde os luthiers, as indústrias fabricantes de viola, novamente, de acordo com o estilo de cada um dos músicos, de acordo com o estilo do violeiro que encomendou aquela viola, uma viola mais grave, uma viola mais aguda, a afinação com a viola, aonde isso vai ser traduzida? Através do leque harmônico. Existe uma posição, a quantidade de madeiras, de filetes de madeiras que são formados no leque harmônico? Não, não existe uma regra. Existem estudos físicos, questões técnicas, aonde esses leques, esses filetes de madeiras, eles são posicionados ou na horizontal, ou na vertical, ou parte deles na horizontal, parte deles na vertical. Isso vai variar com a característica de cada luthier e principalmente com a característica ou aquilo que você quer do seu instrumento. Então, quando você for escolher ou for adquirir um instrumento feito através de luthier, converse muito bem com seu luthier, traga para ele todos os detalhes daquilo que você busca, que com certeza você terá um instrumento no final entregue daquilo que realmente você vai ter como a realização de um sonho, que é um belo instrumento que além da questão estética, que isso vale muito, mas principalmente aquilo que o seu instrumento vai te entregar de som, aquilo que o seu instrumento ele vai te entregar de qualidade, e aquilo que o seu instrumento ele vai levar para todos aqueles que estão escutando você tocar. E isso é o que mais importa. Se preocupe sim com questão estética, mas se preocupe com o que o teu instrumento vai te entregar. Converse bem próximo com o seu luthier. E continuando falando da anatomia da nossa viola, chegamos então aqui no cavalete da viola. Aqui é onde podemos dizer que é uma das partes, se não a parte mais importante da viola em questão de resistência, em questão aonde o instrumento sofre a sua maior pressão. Por quê? Porque, novamente, as cordas elas partem a sua fixação do cavalete. Então, todas as cordas que vão navegar pelo seu instrumento até a chegada na tarraxa, ela tem como ponto de partida, ela inicia a sua fixação no cavalete da viola. Então, é ali que a sua corda inicia a sua fixação e a partir do momento que você começar a tensionar, buscando inicialmente fixar a corda na tarraxa, girando a tarraxa no sentido horário, essa corda ela vai esticando e como dito lá no início, a corda ela flutua por cima de todo o seu instrumento,
tendo a sua fixação no cavalete, o que que acontece? Você estica a corda lá na tarraxa e o cavalete vai sofrendo toda a pressão. O cavalete, ele vai segurando toda a tensão que você traciona. É como se você estivesse puxando um cabo com a sua mão esquerda e a sua mão direita estivesse segurando a ponta do cabo do outro lado. Então a pressão sofrida no cavalete da sua viola, ela é muito forte. Se estruturalmente a sua viola não estiver preparada, com travessas na questão interna, onde suporte a tensão e fazendo com que o seu tampo não estoure, fazendo com que o seu tampo não levante, que a cola utilizada para a colagem desse cavalete, ela não seja uma cola de alta resistência, apropriada para o instrumento. Com o tempo, a temperatura que regionalmente também dentro do nosso país, nós temos as 4 estações, hoje, claro, muito bagunçadas, mas o verão ele é muito intenso na região norte e nordeste. As violas, os instrumentos percussivos ou percussivos na madeira, seja ele de percussão propriamente dito ou da viola caipira, aonde nós estamos tratando nesse momento, se o produto utilizado, a cola utilizada, o formato de construção ele não for muito bem feito, essa sua madeira, além do tempo de trabalho que ela tem, como nós dissemos, até a madeira se acomodar, todo produto industrial ou não que você utiliza para fazer no seu instrumento, ele também vai fazer com que a durabilidade do seu instrumento ele seja maior ou menor. Então o cavalete ele é fixado por cola. Alguns luthiers, isso aí de caso mais pontual, utilizam a fixação desse cavalete colocando um parafuso por debaixo do rastilho do instrumento, fixando por dentro do tampo. É uma técnica utilizada? Pontualmente ela era utilizada. Ela é uma técnica segura? Ela vai fazer com que o seu instrumento, realmente, o seu cavalete, além da cola, ele não tenha uma maior facilidade de estourar esse cavalete, como com frequência, ainda mais hoje em dia vocês estão vendo isso acontecer de uma forma mais rotineira. Mas, usualmente, costumeiramente, a técnica utilizada para a fixação do cavalete é a cola. Então, evite deixar o seu instrumento guardado dentro do porta-mala do carro, evite deixar o seu instrumento guardado dentro da sua casa numa região que o sol está batendo a todo momento, evite deixar o seu instrumento apoiado com o braço na parede, apoiado no chão e fazendo toda a pressão na madeira, porque, consequentemente, em curto prazo você verá grandes danos no seu instrumento e alguns deles podem ser irreparáveis, fazendo com que você perca até a tocabilidade do seu instrumento, deixando ele inútil para algumas coisas que você for fazer. Então, de uma forma objetiva e superficial, tratamos aqui da anatomia da viola caipira. Então você músico, você que está tendo o seu primeiro contato com a viola, ou você que já tocava sua viola caipira, mas não conhecia o detalhe, como que é formado, como é feita a construção, para que serve a tarraxa, para que serve o cavalete, ou por que a corda flutua, ou por que a corda ela não pode apoiar, quais serão os impactos se essa minha corda em algum momento ela encostar no instrumento. Tudo isso de uma forma um pouco mais detalhada nós traremos nos próximos módulos. Mas aqui você teve o seu primeiro contato, o que é a viola caipira? Quais são as partes da viola caipira? Qual é a formação anatômica do meu instrumento? Por onde sai o som? Para que existe a casa? Para que existe o traste? O que é a tarraxa? Aqui nós trouxemos a possibilidade de você ter esse primeiro conhecimento, esse primeiro contato com a anatomia da viola caipira. Agora que nós já tivemos a oportunidade de conhecer o que é a viola caipira, como que é a formação da viola caipira, como que ela é construída, você passou a se familiarizar agora com o instrumento que está em suas mãos. Antes de mais nada, antes de começar a tratarmos das técnicas, das dicas de como tocar a sua viola, mais importante é saber como se preparar para tocar a viola caipira. Inicialmente nós temos que ter a ideia que, assim como fazer uma corrida, assim como praticar um esporte, assim como fazer uma simples caminhada, tocar qualquer tipo de instrumento, seja uma percussão, seja um violão, seja uma viola,
também é a prática de um exercício, onde você vai estar movimentando determinados membros, aonde você vai estar exercitando determinadas partes do seu corpo e principalmente você vai estar exigindo de determinados tendões, de determinados músculos, de determinadas articulações, um determinado esforço focado, direcionado para aquele grupo que, se você não deixar ele preparado de uma forma mais adequada, isso faz com que você, se estiver começando a ter o seu primeiro contato com qualquer instrumento, você terá algumas dores, sofrerá alguns tipos de lesões mais simples, que seja de uma dor muscular ou até dores nas articulações. Então, mais importante que tocar o seu instrumento é você se preparar fisicamente para tocar o seu instrumento. Então, aqui de uma forma mais simples, você precisa ir na academia para tocar o instrumento? Não, não se preocupe com isso. Você que não gosta, não é um adepto a praticar uma academia, fique tranquilo. Fique tranquilo que aqui nós passaremos a dar para você algumas dicas simples, algumas dicas que você consegue fazer sentado no sofá da sua casa, sentado na cadeira da sua casa, antes inclusive de pegar o seu instrumento, que em alguns minutos vai fazer com que você evite algumas dores que podem se prolongar por algumas horas ou até dias. Então, mais importante, antes de a gente começar, antes de mais nada, é que não existe uma regra, não existe uma postura certa como regra, escrita, talhada, que isso tem que ser feito dessa forma. Não existe regra, não existe forma para você tocar o seu instrumento, segurar o seu instrumento. Existe aquela posição, aquele formato, aquele jeito que você mais se adeque, que você sente-se mais confortável em segurar um instrumento, em posicionar o seu instrumento. Então não se preocupe, você que já toca algum tipo de instrumento ou que você está sendo o seu primeiro contato agora, não se preocupe em seguir uma cartilha. Ache primeiramente qual é a posição que você encontrou em segurar o seu instrumento, para que, bom, aqui eu posso encostar o instrumento nesta parte da minha perna, segurar ele nessa parte do meu peito, segurar ele nesta posição. Aqui, tanto faz eu estar com o instrumento em mãos, vai fazer com que eu não perceba, vai fazer com que eu não sinta. É a forma mais confortável de executar, de tocá-lo. Também muito importante, como em qualquer exercício, pessoal, façam alongamentos voltados para os membros que vocês vão praticar a tocabilidade da sua viola. Então vamos lá, quais são as articulações exigidas, quais são os membros que você tem que trabalhar? Alongue os dedos da sua mão esquerda, que serão altamente exigidos nas posições, nas formações dos acordes, para percorrer todo o braço da viola. O seu polegar ele vai ser muito exigido para fazer a pressão no braço da viola, para que os seus acordes saiam com maior qualidade. Vocês farão uma pressão muito forte, podemos dizer assim, exigindo um pouco além do normal que rotineiramente eles ficam, para que você consiga transmitir o som do seu instrumento. Isso é um esforço físico. Para isso, prepare sua mão, prepare seus dedos, faça um alongamento mais simples, coisa simples. Alongue o dedo no braço da viola, trabalhe o dedo no braço da viola, trabalhe o pulso, façam alongamentos de antebraço, muito importante. Aqueles alongamentos simples, quando vocês vão na academia, alongamento de braço, braço atrás da cabeça, pequenos alongamentos durante alguns segundos vai fazer com que vocês evitem algumas dores desconfortáveis. Ah, é só a mão esquerda, Alessandro? É só o braço esquerdo? Não. Exige muito também da lombar, do ombro. O seu instrumento ele fica muitas vezes, para aqueles que tocam em pé, que tocam em cima de palco, que dão aulas, você fica com o seu instrumento pendurado através de uma correia no seu pescoço. Então, alongue pescoço, alongue ombro, aqueça. E isso fará com que você consiga desempenhar, tocando o seu instrumento, dando a sua aula, praticando na sua casa durante mais tempo. Então,
pratique, exercite, alongue. Não tenha pressa de pegar um instrumento e já sair tocando. Gaste 5 minutos, gaste 3 minutos em alguns alongamentos mais voltados para o membro que você vai trabalhar. O mesmo alongamento que você fez na mão esquerda, o mesmo alongamento na mão direita. Você também vai exigir do seu dedo, você vai exigir do seu antebraço. Então façam alongamentos dos dois lados do corpo. Se concentre primeiramente na questão do alongamento. Ok, fiz o alongamento, está feito. Gastei meu tempinho ali, investi, não é gastei, investi no meu tempo para que eu consiga desempenhar, eu consiga tocar o meu instrumento, beleza, agora estou preparado para receber algumas dicas referente a como tocar o meu instrumento, a que fazer para chegar até lá, até aonde você quer chegar. Então, muitos de nós, e eu me incluo nisso, muitos de nós somos ansiosos, de uma forma a querer pegar um instrumento ou determinada tarefa e já enxergar o resultado de imediato. Para que você enxergue o seu resultado, como qualquer atividade, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja no seu exercício, seja no instrumento, exige estudo, exige dedicação diária. Ah, mas eu trabalho... Ok, meu trabalho exige de mim durante todo o dia, respeitando o seu limite, respeite o seu tempo, tire alguns minutos do seu dia. Novamente, existe uma regra? Não existe uma regra. Existe uma regra de tempo, todo dia eu tenho que estudar 1 hora. Não existe. O importante é que todo dia, principalmente para você que está começando agora, para você que está assistindo aqui o nosso curso, a nossa aula, estamos trazendo para vocês aqui algumas dicas. Imprescindível que você todo dia tenha contato com seu instrumento, pegue a sua viola, desempenhe ali 30 minutos, reserve 30 minutos do dia para você praticar as técnicas que serão aqui desenvolvidas durante esse projeto, desenvolvidos durante esse curso. São técnicas simples que, se você tirar 30 minutos do seu dia, com certeza daqui a algumas semanas você já vai estar conseguindo tirar sons, tirar músicas da sua viola. E com certeza isso vai ser tão gratificante que esse tempo vai aumentar. Ah, agora eu consegui tocar minha primeira música, olha que legal. Ao invés de 30 minutos, agora eu vou estudar 35. E ali daqui a pouco você está tocando 1 hora, daqui a pouco você está tocando 2 horas, e isso vai tornar-se um processo natural. Você vai começar a pegar a sua viola e ter prazer em tocar a sua viola. E, consequentemente, você tocando, você está estudando. Então, tire um tempo diário. Gaste ali 20 minutos, meia hora no mínimo, todo dia, independente do horário, para você ter o seu contato, ter a sua intimidade com a sua viola. Isso é imprescindível para você chegar aonde você sonha. E, mais importante com isso, não se irrite. Não fique com raiva, não fique nervoso, não se desmotive. Não desista de tocar a viola, porque no primeiro dia, doeu minha mão, porque no primeiro dia, meus dedos não acompanham a velocidade que é necessária. Não vai conseguir mesmo, não vai conseguir mesmo. Então, tudo no seu tempo. Todos nós temos as nossas inspirações, sejam musicais, sejam profissionais, sejam como pessoas, nós sempre olhamos para alguém e falamos, eu quero tocar a viola igual fulano. Eu quero tocar a viola igual aquele músico que eu fui assistir ontem, ou que eu vi ontem na TV, ou que eu escutei ontem no meu rádio. Legal. Tenham essas pessoas como inspirações, mas não tenham essas pessoas como as suas métricas para você chegar a ser igual a ele. Todo ser humano ele tem o seu limite, todo ser humano tem o seu tempo, todos podem chegar a ser iguais ou até mais àquela outra pessoa. Mas cada um dentro do seu tempo, cada um dentro do seu tempo de maturação. Existem pessoas que vão pegar a viola, pela primeira vez daqui 30, 40 dias já está saindo, solando e ponteando. Terão pessoas que vai exigir que seja essa prática de meses ou até de anos para chegar aonde aquele em 2 meses chegou. Ok, está tudo certo. De novo, não existe regra, não existe receita de bolo. Existe sim a assiduidade, a persistência, a vontade de se chegar lá aonde você traçou como meta. Isso é importante. Então, mais importante que querer tocar é saber o caminho, é persistir, que com certeza você vai conseguir chegar lá a desfrutar o gosto de tocar a viola caipira. Continuando também algumas dicas também muito importantes.
E essa dica que nós falaremos agora, para os homens pode fazer pouca diferença, mas para as mulheres isso pode ter um impacto muito grande, principalmente pela questão de vaidade, são as questões das unhas, pessoal. As unhas da mão esquerda e mão direita. Vamos falar primeiro das unhas da mão esquerda. As unhas da mão esquerda, para aquela pessoa que quer tocar qualquer instrumento de corda, que não seja apenas a viola caipira, as unhas da mão esquerda, obrigatoriamente, elas têm que estar mais aparadas possível, mais curta possível. Por quê e para quê? São os dedos da mão esquerda que serão feitas as tensões, que serão pressionadas sobre as cordas da viola, sobre a casa da viola. E como que o seu instrumento vai emitir um som de qualidade? Como que o seu instrumento vai emitir um som mais bonito, se assim podemos dizer? Quanto maior o contato, quanto melhor a pressão, não é a maior a pressão, e sim a melhor pressão adequada entre corda e casa, entre corda e braço, vai fazer com que o seu som emita de uma forma mais limpa. E se você tiver a unha da sua mão esquerda grande, o que vai alcançar primeiro o braço da viola vai ser a sua unha, não vai ser a sua corda. E não sendo a sua corda, não será emitido o som mais próximo da perfeição ou com um mínimo de qualidade. Então, unhas da mão esquerda sempre bem aparadas, o mais curto possível. Mão direita. Mão direita. Aqui, por isso que eu comentei ali atrás, que entra a questão da mulher. A unha da mão direita, aí é questão de estilo, é questão de adequação, é questão de como você se adapta melhor em tocar o seu instrumento. O violeiro, como regra, não existe regra. Novamente, vou sempre repetir isso porque não existe regra para nenhum processo de tocar um instrumento. Então aqui nós estamos falando de formas, de estilo, de você se adaptar, de você se adequar. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não sou adepta a tocar com dedeira, como a maioria dos violeiros. Ao contrário, quase todos eles utilizam da dedeira para tocar, para fazer o seu ponteio na viola caipira, para fazer o seu ponteio no instrumento. A dedeira é a ferramenta utilizada para a viola caipira, assim como a paleta é para o violão, assim como a paleta é para a guitarra. Ah, mas então quer dizer que eu não posso utilizar a paleta na viola? Também, de novo, não existe regra. Pode trazer a paleta, como eu não utilizo nem a paleta e não utilizo também a dedeira. Eu utilizo a unha. Então, unhas da mão direita, ela pode estar compridas ou estar curtas. Aí vai ao seu estilo. Fique tranquilo, fique à vontade. O estilo que você melhor se adaptar, dedeira, paleta ou unha, está tudo certo, está tudo tranquilo. Continuando com mais uma dica: postura, posicionamento da viola no seu corpo. Essa, novamente, de novo, repetidamente, sem regras, pessoal, sem regras. Pegue um instrumento, mão esquerda no braço, mão direita no corpo. Encontre qual é a posição que você vai apoiar a parte inferior do seu instrumento na sua perna. Vai ser na perna direita? Vai ser na perna esquerda? Eu vou cruzar a minha perna e vou apoiar um instrumento na minha perna direita ou na perna esquerda? Ou não vou apoiar em nenhum lugar? Vou deixar a viola suspensa pela correia sem apoiar? Está certo. Encontre a posição mais confortável. Encontre a posição mais adequada ao seu estilo de tocar. Nós conhecemos aí alguns violeiros famosos e tradicionais que muitos deles tocam com a viola próximo ao ombro do lado esquerdo, que vocês, olhando a imagem, vocês já vão trazer como referência muitos deles. E também temos aqueles violeiros que trazem a viola mais próximo, inclusive, do abdômen. Está certo. Também foi a forma que aquele violeiro encontrou como conforto para desempenhar tocar a viola. Então, você que está aí tocando a viola, encontre a sua melhor posição. Encontre a forma mais adequada para você, mais correta para você, mais confortável para você. Que isso traduza em som, que isso traduza em técnica. Não podemos dizer, quando falamos de postura, uma coisa nós falamos de postura do instrumento no corpo.
outra coisa é a nossa postura para tocar o instrumento. São duas coisas distintas. Então aqui, você que vai tocar sentado, se posicione na cadeira, encoste a sua lombar na cadeira, deixe as suas costas encostadas no encosto da cadeira realmente. Para quê? Porque se você pegar, relaxar na cadeira, o seu instrumento automaticamente ele vai deitar no seu peito. Isso vai fazer com que haja a perca de flexibilidade, de movimentação, de braço direito, de braço esquerdo, além de esteticamente ficar estranho, isso vai fazer com que afete a sua técnica, com que afete a sua forma de tocar. Então você que toca sentado, se você estiver tocando no sofá da sua casa, quer dizer que você não pode relaxar um pouco? Pode. De novo, se você estiver estudando, vai afetar a sua parte técnica de algum momento. Em algum momento vai. Então procure se disciplinar desde o começo. Vou tocar minha viola? Sente do jeito certo. Por quê? Como todas as nossas atividades das nossas vidas, o que manda é a parte mecânica do nosso cérebro. A partir do momento que você desempenhou uma atividade, desempenhou um exercício, praticou qualquer tipo de atividade, durante um determinado tempo, a sua memória mecânica ela vai gravar aquilo que você está fazendo. A partir do momento que você gravar essa movimentação, essa postura, para você fazer a correção disso lá na frente ou ali na frente, vai te exigir um esforço maior, que além de você ter que se concentrar na música que você vai estar tocando, você vai ter que se esforçar para corrigir aquilo que você está pensando como postura. Então tomem cuidado. Para você que está começando agora, comece do jeito certo. Já posturalmente falando, alongamento, unhas, vou tocar sentado, vou tocar em pé, posso segurar meu instrumento de qualquer forma? Pode segurar o seu instrumento da forma que é mais adequada, daquilo que se ajuste dentro daquilo que você sinta-se bem para tocar e também naquele formato que o seu instrumento, o som da sua viola está saindo do formato certo. Posição de dedos, isso é muito importante. Novamente falamos de posturas. Vou virar a viola ao contrário para vocês aqui. Muito importante a parte de trás do braço da viola. É aqui aonde o seu polegar ele vai navegar enquanto você faz os seus acordes, enquanto você faz a sua pestana, enquanto você posiciona os seus dedos da mão esquerda para fazer determinado acorde da música, ou principalmente para fazer o solo, que aquela pessoa que toca viola caipira, o sonho dela é solar uma música. Então, para você conseguir um bom solo, exige a postura correta, o jeito correto para você que alcance o alcance mais possível dos seus dedos, de uma forma com maior qualidade, posturalmente posicionando você tirar o melhor som da sua viola. Então, o seu dedo polegar, sempre, pessoal, sempre posicionado com a falange, com a dobra do seu dedo, buscando o centro do braço da viola. Sempre o centro, ele vai navegar sempre ao centro do braço da viola, na parte de trás. Isso aqui vai evitar o quê, pessoal? Isso vai evitar com que você... Opa, deixa eu desvirar aqui que ficou meio estranho. Agora sim, agora a gente está do jeito certo. Vai fazer com que você posicionando esse seu dedo ao centro do braço da viola, que você tenha maiores alcances. Se você pegar e dobrar e trazer esse seu dedo, automaticamente a sua flexibilidade, o seu alcance nas cordas, ele vai diminuir. Então, novamente, posicione o polegar no braço da viola, na parte de trás ao centro. Evite abraçar o braço da sua viola com o seu polegar. Vão ter algumas situações que isso seja possível alcançar uma nota? Sim, as notas mais simples na viola não tem problema você abraçar. Mas quando você for buscar notas mais complexas, isso vai te dificultar e pior do que isso, vai te lesionar. Vai exigir com que a sua articulação ela se inflame até em algum momento. Então busque a postura certa. Sempre, pessoal, importante, existe a tensão natural de você tocar um instrumento, mas tensão nervosa, preocupação, mas uma coisa que tem que estar em mente, ao momento que você for pegar seu instrumento,
relaxe. Relaxe ombros, relaxe braço, relaxe articulações. Posicionamento de braço, posicionamento de cotovelo relaxado, não deixe ombros retraídos, ombros presos. Isso vai fazer com que você não consiga tirar o melhor do seu instrumento, vai fazer com que sinta dores nos membros, sinta dores nas articulações. Relaxe, pessoal, relaxe braço, relaxe cotovelo, deixe o seu antebraço do braço esquerdo relaxado em posição de 90 graus. Não fique com o braço recolhido aqui, relaxe ele em 90 graus. Curtam tocar o seu instrumento, aproveite, façam com que você e o instrumento sejam uma unidade, seja uma única pessoa. Você e o instrumento pertencem ao mesmo corpo. Sinta um instrumento fazendo parte, ele é mais um membro do seu corpo. Então, se você em alguma forma está apoiando o instrumento e você não está sentindo que ele é parte do seu corpo, você não achou a melhor posição. Você não achou a posição mais correta. Então, busque isso. Busque o conforto, busque o treino, busque os alongamentos, busque as posições técnicas, busque a sensação boa e gostosa de estar com o instrumento. Curta tocar o seu instrumento. Estude, não desista, que com certeza daqui a alguns dias, num curto prazo de tempo, os resultados vocês perceberão isso vir com naturalidade. E aqui vai ficar a última mensagem. Não existe regra. Não existe jeito certo, não existe cartilha, existe o seu jeito, existe a sua forma, existe a sua posição. Você se sentiu bem? Você está confortável? Você está curtindo a forma que você está tocando a sua viola? Dá tudo certo, pessoal. Bons estudos e até o próximo módulo.